Fala pessoal, acho que agora a Copa do Mundo tem uma cara, né? Todos os grupos já estão definidos, não há projeção de repescagem. Vamos passar aqui por todos esses grupos da Copa do Mundo, fazer aqui uma projeção de Copa, uma análise por cada grupo, pois acabou agora, né, a data FIFA, a repescagem chega ao fim. Eu acho que foi uma repescagem com histórias muito legais que foram contadas, pois Copa do Mundo é isso. Jogos entre seleções é muita história, são personagens. Lewandowski, por exemplo, está fora da Copa do Mundo. Seria a última Copa de Lewandowski. Em contrapartida, Gyökeres, centroavante da Suécia, que repescagem que ele fez, né? 3 gols na semifinal e nesse jogo decisivo contra a Polônia, marca gols em 88 minutos. República Democrática do Congo retorna para uma Copa do Mundo. Não jogava desde 74, quando era denominada Zaire, né, e retorna aí para a Copa do Mundo. Temos aí um número grande de países sauditas, né? 10 países africanos nessa Copa do Mundo. Todas as vagas asiáticas foram preenchidas. Itália fora, de novo. Terceira Copa consecutiva sem a Itália. Então, enfim, tivemos muitas emoções, tivemos histórias muito legais. E agora a gente vai falar da Copa do Mundo de que forma? A Copa tá feita, cara, tá formada. As 48 seleções já estão formadas. Teremos 4 estreantes, né? Uma Copa do Mundo com 4 estreantes. Então vamos falar aqui, vamos seguindo aqui os grupos, né? Aqui a ordem dos grupos. E a gente começa aqui no grupo A. Lembrando que essa Copa do Mundo tem 48 seleções, né? A maior Copa da história. E agora se classificam, além dos 2 primeiros de cada grupo, como habitualmente, se classificarão também os outros 8 melhores terceiros. E aí, na dinâmica de projeção, acho até a ideia de fazer uma projeção é meio que maluco por isso, tá? Porque 8 terceiros vão se classificar, dos 12, mas a gente consegue fazer um indicativo, por exemplo, de pontuação. Possivelmente, os terceiros de cada grupo que tem ali 4 pontos e um saldo de gols positivo, dificilmente ele vai ficar fora. Talvez a linha de corte seja certeza. Se fez 4 pontos, vai estar garantido. Praticamente, matematicamente, a história das Copas, ela nos aponta isso, tá bom? Grupo A, então, cara, México, África do Sul, agora tudo definido, né? Coreia do Sul e a República Tcheca. A República Tcheca conseguiu essa vaga sobre a Dinamarca, né? A República Tcheca retornando para a Copa do Mundo 20 anos depois. A última Copa da República Tcheca havia sido em 2006, com aquela geração do Nedved, Rosicky, Peter Cech, Jankulovski, Barus, né, o centroavante do Liverpool. 20 anos depois, a República Tcheca consegue retornar aí para essa Copa do Mundo. Esse grupo da Copa, ele é equilibrado, pois temos algumas incógnitas, tá? Tem o retorno da África do Sul, que fez uma boa eliminatória, a verdade é essa, da África do Sul. Não é a principal seleção hoje da África, não é a seleção que mais joga bola na África, mas conseguiu essa vaga. A Coreia do Sul, novamente, a Coreia do Sul tem... Cada Copa do Mundo, né, a Coreia do Sul tá conseguindo. Né, coincidência, a camisa da Coreia do Sul e da Copa de 2002. A Coreia do Sul vem numa crescente, né, desde 1998, vai regularmente participando em Copas, e o México, que é um dos anfitriões. Existe uma crise no futebol mexicano, de jogo, de futebol, não tá bem. O México não tá bem. Talvez, se o México não fosse um dos anfitriões, talvez ele nem participaria dessa Copa do Mundo e ele conseguiria ter a proeza de ficar fora. Pelo momento não ser bom. Embora o momento do México não é bom, o melhor que tem hoje para o México é ele ser anfitrião. Pois a gente sabe que os anfitriões de Copa normalmente conseguem fazer uma campanha boa, existe, né, um ecossistema ali que os caras conseguem se transformar e tal. Aqui, eu acho que a grande dificuldade é nós entendermos o segundo, talvez ali o terceiro, mas eu creio que o México estará entre os classificados. Eu acredito que a seleção mexicana vai estar entre os classificados. Mas aqui tem muito equilíbrio. É muito difícil você fazer um prognóstico entre México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Lembrando que a estreia da Copa do Mundo será entre os mexicanos e os sul-africanos, assim como aconteceu na Copa de 2010, quando então, né, a África do Sul sediou o Mundial. Eu acho esse grupo, o grupo A, ele equilibrado, não
para cima, né? O equilíbrio para baixo e muito difícil de nós conseguirmos projetar alguma coisa. Só pedir para o amigo deixar aquela curtida, tá? Deixa aí com o seu like, que é importante. Você que ainda não está inscrito aqui com a gente, se inscreve aí no nosso canal. A gente vai falar aí sobre futebol, vamos falar bastante sobre as seleções, Copa do Mundo, enfim. A gente vai trazendo aí os conteúdos shorts, né? Aqueles conteúdos curtos, todos os dias. Então chega aí junto, dá esse apoio pra gente para crescer aqui a nossa comunidade. O grupo B também tem um anfitrião, né? Que é Canadá. Aí temos o Catar que sediou a Copa de 22 e agora está novamente uma muito frágil seleção, né? A gente viu isso na Copa de 22. A Suíça está sempre aí na Copa e a Bósnia. Bósnia e Herzegovina que retorna para a Copa do Mundo, jogou a Copa de 2014 e teve esse emblemático jogo, né? Foi a Bósnia que eliminou a Itália na decisão aí por pênaltis nessa repescagem. Entre essas 4 seleções, aquela que a gente vê uma seleção mais regular, uma seleção mais fortalecida, dá para se entender como joga, é a Suíça. Até pela sua presença, né, em Copas do Mundo, novamente passando pelas eliminatórias da Europa, a Suíça novamente participando de uma Copa do Mundo, a Suíça que já há 20 anos, né, participando de Copa do Mundo, a gente sempre vê uma Suíça com uma força defensiva, normalmente é um time que se joga muito organizado, não tem vaidade, brilhantismo, né? Não é um time que esteticamente joga bonito e tal, mas é um time que normalmente se defende muito bem. Eu creio que a Suíça é um fortíssimo candidato neste grupo. A Bósnia é o Dude Dzeko, né? O maior jogador da história da Bósnia e Herzegovina, está aí novamente colocando a Bósnia numa Copa do Mundo. Essa segunda vaga, para mim, aqui entre Canadá e Bósnia. Novamente, o fator do Canadá ser uma seleção anfitriã, isso pode vir a fortalecer, pode ser um fator que seja importante. O confronto direto entre Bósnia e Canadá pode ser o confronto que vai desempatar, mas eu vejo a Suíça à frente das outras 3 seleções e o Canadá como anfitrião podendo ser ali um candidato para essa classificação. O grupo C é o grupo do Brasil. Eu vou passar em seguida, no final a gente vai para o grupo do Brasil. Vamos falar do grupo D, que tem um outro anfitrião, e assim a gente já fala dos anfitriões, né? Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Estados Unidos, né, depois de 1994, novamente sediando uma Copa do Mundo. O Paraguai retorna para a Copa, né? O Paraguai ficou fora da Copa de 22, ficou fora da Copa de 18, ficou fora da Copa de 14. A última participação havia sido na Copa de 2010, quando foi muito bem e fez um confronto muito equilibrado contra a Espanha. É uma seleção mais nova, né, ali do Paraguai, tendo ali a referência ali do Almiron e tal, mas uma seleção jovem. A Austrália é figurinha carimbada, né? A Austrália não participa das eliminatórias no continente que ela pertence, né, geograficamente, na Oceania. Ela participa nas eliminatórias da Ásia, mas, mesmo assim, ela vai mantendo sempre ali o seu carimbo, o passaporte está sempre carimbado ali para a Copa do Mundo. E quem retornou aqui, a novidade, se assim a gente pode dizer, é o que eu, inclusive, aponto como favorito do grupo. Neste caso, eu acho que é aquilo, a repescagem, ela mudou o panorama desse grupo. Se esse grupo aqui tivesse, por exemplo, Kosovo, seria uma coisa. Entrando a Turquia, eu acho que é uma outra realidade. A Turquia, na minha opinião, ela entra como favorita para esse grupo. A Turquia retorna à Copa 24 anos depois. A última Copa da Turquia havia sido a Copa de 2002, né? Aquela Copa que a Turquia foi muito bem, foi semifinalista, jogou contra o Brasil na semifinal, perdeu num jogo duro, jogo difícil. A Turquia foi complicada na fase de grupos também para o Brasil, né? O Brasil enfrentou 2 vezes a Turquia e ela conseguiu a terceira colocação, né? Sobre a Coreia, né? Naquele jogo aí de terceiro colocado, a Turquia conseguiu alcançar essa marca histórica. Hoje a Turquia, liderada tecnicamente por uma garotada. Tem ali o Yildiz, né, um atacante, tem o Arda Güler, esse meia, trabalha até às vezes como um 8, né, um volante da seleção da Turquia. Na minha opinião, são os principais jogadores e eu acho que ali, não querendo comparar, até pois a história que os dois fizeram, o Hakan Suku e o Hasan Saiz em 2002 foram muito importantes, mas proporcionalmente o Hakan
Sukur e o Hasan Sais, da Turquia de 2002, hoje, em 2026, é o Yildiz e o Arda Güler. Pela expectativa, pela influência que eles têm no jogo, pelo talento mesmo, categoria que eles têm. Então, eu coloco a Turquia como favorito desse grupo D, e aí vem ali os Estados Unidos como anfitrião, e Paraguai e Austrália. Daqui, talvez, é porque como tem muito equilíbrio, isso é muito importante, e é matemático, né? Como tem muito equilíbrio, um grupo como esse, talvez o terceiro colocado de um grupo vai ficar fora. Ele não vai conseguir atingir a pontuação. Pois é só a gente ter uma referência. O terceiro colocado, às vezes, vai conseguir se classificar num grupo que tem uma baba e duas seleções fortes, do que muito equilibrado. Porque a baba ele vai ganhar, soma 3, e entre esses confrontos equilibrados, seleções mais fortes, se ele arrancar um empate, 4 pontos talvez ele já consiga. Aqui, talvez ele não consiga 4 pontos, porque é muito equilíbrio. Estados Unidos e Paraguai pode terminar empatado, Estados Unidos e Austrália empatado, Austrália e Paraguai empatado, enfim. Quem acabar em terceiro não vai ter uma pontuação necessária entre os 8 principais, né? Então, isso aqui é perigosíssimo, arriscar terceiro colocado, beleza? Vamos pro grupo E, né? O grupo E, que tem ali a Alemanha, temos um estreante, né? O Curaçao, Costa do Marfim e Equador, né? Eu creio que eu havia falado no início aí do nosso vídeo de que haviam 4 estreantes, né? Entre esses 4 está a seleção aí de Curaçao. Bom, aqui me parece óbvio, né? A Alemanha, ela é na minha opinião, ela é uma grande incógnita nessa Copa do Mundo. Por mais que tenha alguns jogadores que já estejam muito bem estabelecidos, sejam protagonistas nos seus clubes e dentro, né, do sistema do futebol europeu, Kimmich, Jonathan Tah, vai para a Copa, Wirtz, existe uma expectativa que o Wirtz consiga, de fato, se reencontrar nessa temporada e com a camisa da seleção da Alemanha, uma vez que no Liverpool não alcançou até o momento aquilo que se imaginava, aquela expectativa de antes. Tem Gnabry, tem o Sané, alguns jogadores que a gente já está um pouco mais acostumado. A Alemanha, ela é evidente que ela é a favorita para esse grupo, que a Alemanha tem que se classificar em primeiro num grupo como esse. Só que a Alemanha ela passa a ser uma incógnita. Eu não sei se essa incógnita ela chega a duvidar da capacidade dela de se classificar ou de se classificar em primeiro. Não, mas eu falo em fase seguinte. O que vai ser dessa Alemanha? Ao longo até dessa data FIFA, eu estava acompanhando as imprensas praticamente de todas, as mídias de praticamente todos esses grandes países, e a mídia da Alemanha ela tem sido muito cautelosa, pois de fato é uma ponto de interrogação, né? A Alemanha foi lá, fez seu jogo, venceu Gana, mas não é uma Alemanha, fez outro jogo 4-3, né? Fez um jogo com muitos gols, 4-3, mas não é uma Alemanha que você consiga enxergar o que para a Alemanha talvez seja confortável. O futebol da Alemanha, historicamente, tem essa. Ele bate muito semifinal, ele bate muito a final, sem esse holofote prévio de que a Alemanha... Então, se sente confortável numa situação como essa. Talvez uma Alemanha, novamente, essa Alemanha, que ninguém fala nada ainda, seja uma Alemanha de semifinal, e aí quando você vê a Alemanha já está nas etapas finais. Então, assim, não dá para saber. A Costa do Marfim, que venceu a Copa Africana das Nações, que não teve polêmica, né? Pois agora está suspensa. A Copa Africana de 2025 ela está suspensa. Ela tinha vencido. Ela é recente, é atual campeão, né? Porque o desse ano não teve. Né? Do ano passado, perdão. Marrocos, entre Marrocos e Senegal, está suspenso o título. Costa do Marfim cresceu nas eliminatórias. Não havia feito uma boas eliminatórias para a Copa Africana das Nações. Cresceu nas eliminatórias da Copa para a Copa do Mundo. E aí a Costa do Marfim chega melhor. O momento da Costa do Marfim é melhor do que de todo o seu ciclo de preparação para a Copa do Mundo, onde haviam sinais de que nem Copa ela estaria. Então, assim, ela cresceu na reta final das eliminatórias e foi muito bem. E a seleção equatoriana, que a gente pôde acompanhar as eliminatórias aqui na América do Sul, cara, sistema defensivo da seleção do Equador, eu creio que seja o ponto forte dessa seleção. Lá na frente ela vai seguir com um time muito parecido de 2022, o Ener Valencia, o Gonçalo Plata, assim a gente viu até, né, no jogo contra a Holanda, no recente jogo contra a Holanda, inclusive que foi uma reedição, né, do confronto que teve de oitavas de final da Copa 2022, né, Holanda e Equador. Sistema defensivo. E talvez, para um jogo como esse, sistema defensivo do Equador dê essa competitividade. Aqui, para mim, fica claro, os 3 precisam vencer o estreante, né? O Curaçao chega, né, como estreante, se almeja, assim, se classificar para... Agora não é mais oitavas, né? 16 avos. A primeira fase de eliminatória. Vamos para o grupo F,
esse grupo F ele é muito interessante. Porque aqui a gente tem a Holanda, né? A Holanda aí do treinador Ronald Koeman, que inclusive falou sobre Memphis Depay, né? Falou que o Memphis precisa estar bem fisicamente para ele conseguir atingir um nível onde tecnicamente poderá ajudar. Ele foi bem claro na coletiva. Temos aí o Japão, a Suécia e a Tunísia. A Tunísia é outra, né? Tá toda a Copa do Mundo, a Tunísia vai conseguindo essa sequência, participações consecutivas em Copa. A Suécia conseguiu uma belíssima repescagem, né? Como eu falei no início do nosso vídeo, vencendo a Polônia por 3-2, num jogo que, assim, o Gyökeres fez gol aos 88 minutos, né? O Gyökeres, que aí é o centroavante hoje da Suécia, um dos centroavantes importantes aí do futebol europeu. A Holanda fala por si só, né? É aquele time de 2022 com algumas mexidas, algumas, né, caras que a gente já reconhece nesse time. Possivelmente, né, a última Copa de Van Dijk, né? Ali tem o De Jong e tal. Só que a grande atração nesse grupo F, até o momento, de tudo vai demonstrando, é a seleção japonesa. Pois é impressionante os resultados que o Japão está conseguindo ter nesse ciclo para essa Copa do Mundo de 2026. Um grupo com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O Japão não se classificar, ficar de fora nessa fase, seria uma enorme decepção. Onde, né, normalmente nós falaríamos que se classifica Holanda e Suécia, por exemplo. Não, a gente tem que incluir o Japão classificado. O Japão, inclusive, está à frente da Suécia, sem dúvida nenhuma. O Japão faz um ciclo que se nós pegarmos desde a temporada da Copa do Mundo de 2022 para cá, o Japão vence a Alemanha, o Japão vence a Espanha, em seguida o Japão tem, na Copa do Mundo, né? E depois o Japão tem um amistoso contra a Alemanha, ele vence por 4-1 a Alemanha, ele empata com a Croácia, e a gente está falando de jogos europeu, né? Empata com a Croácia, vence a Escócia em Glasgow, e o resultado mais recente é um resultado histórico, é a primeira vitória na história da seleção japonesa sobre a Inglaterra, em Wembley. Então, assim, o Japão venceu por 1-0 a Inglaterra e tem jogos consecutivos, grandíssimas vitórias contra grandes escolas do futebol da Europa. E, além disso, fez um amistoso contra aquela várzea daquela seleção brasileira, né? E venceu também por 3-2. Então, assim, o momento do futebol japonês é um momento muito bom. A seleção do Japão, quando você pega a escalação do Japão, muitos jogadores que jogam, que atuam, né, em grandes ligas, em grandes praças. Então, assim, é um Japão que está longe de ser um Japão bobo e tem tudo para alcançar grandes números, grandes feitos e conseguir fazer, melhor dizendo, a melhor campanha do Japão na história das Copas. Tem tudo. Beleza? Vamos para o grupo G. O grupo G é uma incógnita, hein? Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Esse grupo já estava formado, né, antes da repescagem, não teve nenhuma influência. É um grupo de um nível baixo, né? Mas aqui a gente tem algumas incógnitas. Para começar, o que é a Bélgica? A Bélgica é uma outra Bélgica, né? Não é aquela Bélgica, por exemplo, de 2014. Embora tenham jogadores, né, ali daquela geração que, poxa, aquela geração vitoriosa, De Bruyne, Lukaku, conseguiu grandes, né, conseguiu Copas do Mundo, conseguiu alcançar etapas finais e tal. Não dá pra saber que Bélgica é essa, né? A Bélgica em 2022 ela foi muito mal, né? A Bélgica foi uma grande decepção na Copa do Mundo de 2022, fazendo jogos fraquíssimos, sistema defensivo, ofensividade mesmo do time da Bélgica, que teoricamente tinha tanta matéria-prima, foi muito abaixo. Então, a Bélgica de 2018 ela é uma, a Bélgica de 2022 ela foi completamente outra, muito abaixo, e a Bélgica de 2026 não dá pra gente ter ideia do que vai vir a acontecer. O ciclo dessa Bélgica de eliminatórias tem muitas mudanças, né, na convocação, tenta manter ali é aquilo, né? O De Bruyne, depois o De Bruyne tá ausente, mas, a gente precisa do De Bruyne e tal. Então, assim, uma renovação que vai sendo feita, né, na canela, complicado. E ali temos o Egito, né? Novamente, essa geração do Egito liderado, óbvio, pelo Mohamed Salah, o maior jogador, né, da história do futebol egito, um dos maiores jogadores africanos da história, novamente conseguir chegar a uma Copa do Mundo, né? Um feito consecutivo, participando em 18 e agora participando em 2026 é um feito enorme, né, pro futebol do Egito. Então tá aí na Copa do Mundo mais uma vez. A eliminatória
da seleção do Egito na África foi assim, impecável. Né? O tempo inteiro mostrava, já indicava, sobrou que iria se classificar. E aí vem o Irã com aqueles problemas que a gente sabe, né? Que eles demandam uma atenção maior do que o que acontece dentro de campo. É uma incógnita, de fato, vai participar, não vai participar? O presidente da FIFA falou que vai participar, o ministro do Irã disse que não iria participar, mas ao que tudo indica, hoje aí cerca de 70 dias para começar a Copa do Mundo, o Irã vai participar da Copa, e aí passa muito mais por um aspecto também emocional, de preparação psicológica dos atletas, como eles estarão, né, de fato imersivos a essa competição, como eles estarão para jogar nos Estados Unidos, como vai ser. Então, assim, é um assunto extremamente delicado que, na minha opinião, ele abrange muito mais do que campo e bola, qual o esquema que vai jogar dentro de campo, como foram as eliminatórias, por exemplo, da seleção, né? E Nova Zelândia. Nova Zelândia, que ali, após a Austrália ir para a Oceania, para a Ásia, a Nova Zelândia está se aproveitando, né, desse acordo aí geográfico entre FIFA e a Federação Australiana, e a Nova Zelândia está ali cumprindo com o seu papel, está sempre ali alcançando a Copa do Mundo, e quem sabe a Nova Zelândia nessa edição pode vir aí a conseguir chegar às oitavas de final, né? Um feito inédito. Há probabilidade de que a Nova Zelândia se classifique com mais recorrência, agora com 48 seleções, é muito grande pela ausência da Austrália. Ela normalmente vai ficar com essa vaga da Oceania. Grupo H, nós também temos aí um estreante, né? Que é a seleção de Cabo Verde. Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde. Quando a gente fala da Espanha, a gente fala da atual campeã da Europa e uma das principais seleções hoje para essa Copa do Mundo. É um time muito jovem, curiosamente, eu até havia trazido um vídeo curto falando sobre isso. Tem ali jovens jogadores do Barcelona, né? Eles estão tentando repetir o que deu certo. Tem ali o Lamine Yamal, que todo mundo, né, sabe da qualidade dele. Também tem o Fermin Lopes, também joga no Barcelona, com o Barci, também o zagueiro. Então, enfim, é uma seleção da Espanha jovem, de jogadores, o Pedrinho, obviamente, jogadores abaixo de 24 anos, 19 anos, zagueiro, Lamine Yamal, enfim, e que jogam muito bem. Né, um nível muito alto que a Espanha tem já desde a Eurocopa, tem demonstrado muita intensidade, aplicação tática, agressividade com a bola, né? Um time muito ofensivo, muito rápido. Os jogadores já parecem ter pego, né, o entrosamento de que havia na base, estão conseguindo aplicar isso no profissional, e o treinador tem aplicado isso muito bem, né, no time. Grande favorito vencer todos esses confrontos do grupo, uma das melhores seleções dessa Copa do Mundo. O Uruguai é o do Bielsa, até agora, né? Porque o Bielsa ele é extremamente imponderável, né? Hoje a seleção é do Bielsa, a gente não sabe o dia de amanhã. É a seleção do Valverde, né? A seleção do Uruguai tem talentos ali. É um Uruguai que vai para uma Copa do Mundo sem suas referências ofensivas de história, né? Tá na história. O Cavani tá na história da seleção do Uruguai. O Suárez tá na história. Então, assim, são novos jogadores trabalhando na frente, novos atacantes, novas referências. Hoje, a referência técnica do Uruguai, o melhor jogador do Uruguai, disparado, é o Valverde. Né? Tem ali na defesa o Araújo, que é um jogador também importante para esse sistema defensivo, mas quando a gente fala num todo sobre construção, sobre transição, sobre organização, você está falando do Valverde, sem dúvida nenhuma. Então, é um Uruguai que chega para essa Copa com novas referências e com a imprevisibilidade do seu treinador. A gente não sabe que Uruguai é esse, qual vai ser o clima do Uruguai para essa Copa do Mundo, pois tem ali o Bielsa, e com o Bielsa tudo é possível. Cabo Verde participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo, né? Entre os 4 estreantes está a seleção de Cabo Verde, que fez uma muito boa eliminatória. Muito boas eliminatórias. Cabo Verde já era para estar na Copa até antes do que o oficial acabou indicando, pois foi muito prejudicado. Infelizmente, a Confederação Africana de Futebol ela ainda tenta... ela não administra o futebol africano da forma que alguns países, algumas nações mereciam, né? Até por respeito. Não tem VAR, diz que não tem como se organizar para isso. Então, assim, tem impedimentos marcados que beiram o amadorismo. E Cabo Verde foi uma seleção extremamente prejudicada nas eliminatórias. E que bom que, mesmo ela por ter sido prejudicada, ela não foi a seleção, não ficou fora.
Que bom que ela não ficou fora. Ela não merecia ficar fora, né? Tem ali o goleiro Vozinha no gol ali da seleção de Cabo Verde. Cabo Verde que participou, isso é muito importante, na FIFA Series, né? É um torneio ali que a FIFA acabou... Eu acho que foi muito feliz essa ideia. Você organiza de seleções que não recebem ali tantos convites, não são seleções da primeira prateleira do futebol mundial, então são seleções que você precisa preencher o calendário, então você monta amistosos entre essas seleções, monta jogos entre essas seleções, ou seleções que não vão para a Copa e tal, e Cabo Verde conseguiu fazer ali uma perna de amistosos, né? Por exemplo, fez um amistoso também contra a Finlândia, terminou empatado, embora a Finlândia não esteja na Copa do Mundo, conseguiu vencer ali nos pênaltis, né? Tem ali o Sidney Cabral, acho que entrou muito bem nessa partida, e pode ser ali uma peça importante, mostrou que pode vir a ser uma boa opção para Cabo Verde nessa Copa do Mundo, deu assistência, teve personalidade na primeira cobrança dos pênaltis, enfim. E a Arábia Saudita fica com aquela Arábia Saudita da Copa de 2022, que acabou surpreendendo a Argentina, né? Salem Al-Dassari, aquele treinador, né, da Arábia e tal, mas pode ser que isso mude, né? Há 70 dias aí da Copa, fala-se que pode ter uma alteração aí na comissão técnica da seleção da Arábia Saudita. Com isso, a nossa análise pode ficar defasada. A gente vai precisar atualizar nas próximas semanas. Grupo I, França, Senegal, Iraque e Noruega. Aqui tem um grande equilíbrio quando a gente fala da 2ª/3ª vaga, se assim acontecer, né? Aqui a novidade é o Iraque, né, que eliminou a seleção da Bolívia na repescagem, foi a última repescagem. A 48ª vaga foi da seleção iraquiana, conseguiu passar aí pela Bolívia no jogo aí por 2-1, mais organizado, mais consciente, embora a Bolívia demonstrasse durante a partida ter mais potencial. Mas a Bolívia desligava, muito nervosa, e o Iraque foi lá e cumpriu com o seu papel. França é uma das favoritas para a Copa do Mundo, sem sombra de dúvidas. Questão de elenco, qualidade individual, é uma geração de jogadores, muito bons jogadores. É o final do trabalho do Deschamps, e é um trabalho que já vem desde a Copa, né, de 2014, é um cara que já está desde 2012 à frente dessa seleção. Alguns jogadores, né, já o acompanham há um bom tempo. Então, assim, é um time da França que tem uma zaga forte, um meio de campo forte e um ataque que é acima da média. A gente pôde ver no jogo contra a seleção brasileira e depois jogando com o time reserva contra a seleção da Colômbia, o entrosamento do time francês, né? A França fez um gol que chamou muito a minha atenção, que foi um gol de transição, em que o Kanté, reserva, toca a bola para o Cherki, que é reserva, que encontra o Thuram, atacante, que é reserva, que aí ele encontra o Désiré Doué, que também é reserva. Cara, a gente está falando de jogadores importantíssimos para os seus clubes, mas que hoje para a França são reservas, pois a França tem mais jogadores. Então, assim, tá num nível acima das demais individualmente, né? Atual finalista aí, né? Perdeu para a Argentina na Copa de 2022 e tem tudo novamente para alcançar etapa final de Copa do Mundo. E quem está de volta na Copa, né, desde 98 aí fora, é a Noruega, né? A Noruega aí do Haaland. Noruega aí que vai ter uma oportunidade, o Haaland vai ter uma oportunidade de fazer gol no Iraque. A probabilidade é muito grande, né, de que as 3 seleções vençam, né, o seu confronto contra o Iraque. E tá ali a seleção norueguesa voltando aí para a Copa do Mundo, muito forte as eliminatórias da Noruega. A Noruega atropelou a Itália nas eliminatórias. Atropelou. Sim, foi constrangedor o que o conjunto italiano fez contra a Noruega. Muito melhor, Noruega muito melhor, com justiça, tá ali no grupo, e eu acho que tem um jogo muito interessante, tá? 2 jogos, perdão, muito interessantes. França e Noruega, um confronto europeu, acho bacana, esse jogo pode vir a ser muito legal, principalmente Senegal e Noruega. Senegal e Noruega é um confronto direto por essa, né, possível 2ª vaga, e dependendo ali, para você ser um melhor terceiro, vai ser complicado. Então, assim, Senegal e Noruega, um grandíssimo jogo. E a seleção senegalesa que, cara, é aquilo, né? Os caras vêm com... tem ali o Koulibaly, né? Sadio Mané, uma geração vitoriosa, ela é histórica, essa geração de Senegal, novamente participando da Copa do Mundo, né? Aconteceu em 2022, aconteceu em 2018, é algo inédito, né, para o futebol de Senegal. E a questão de Senegal fala-se muito hoje fora de campo, né? Pois dentro de campo é uma seleção que tem muita qualidade, são jogadores que estão acostumados a jogar, né, nas grandes ligas, alguns sendo protagonistas, só que o Senegal é aquilo, né? Vem daquela decisão aí do Comitê Africano de Futebol, né, da Confederação. O título saiu de Senegal, foi para Marrocos, pois Senegal é o
campeão, né, da Copa Africana das Nações, mas a gente hoje não pode falar isso, pois está agora no CAS e está lá no Tribunal Arbitral do Esporte para definir e decidir quem é o campeão africano. Mas, até o momento, Senegal seria, então, esse campeão africano e tem muito potencial. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Aqui, a Argélia é uma seleção forte africana, tá? Vai dar trabalho para a seleção da Argentina, com toda a certeza. É uma seleção com qualidade, fez uma forte eliminatória também. A seleção da Áustria retorna para a Copa do Mundo, né? Desde 2018, desde 1998, quando tinha o Polster, né, atacante. A seleção da Áustria não voltava aí para a Copa, tá na Copa novamente, é uma seleção europeia com uma forte defesa e transição. A Jordânia tá ali, há de se imaginar, né, que quem queira se classificar vai ter que vencer a Jordânia. E a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo. O que é a Argentina? A Argentina não dá para se definir. A Argentina não tem nenhum amistoso que a gente possa pegar, balizar e tirar como parâmetro nesse ciclo de Copa do Mundo. Alguns jogadores da Argentina, que são remanescentes da Copa de 2022, extremamente envelhecidos, né? E eu não falo do Messi, obviamente, eu estou falando cito outros jogadores. Além disso, laterais. A Argentina ela foi campeã do mundo em 2022 com uma lateral um tanto questionável, seja a direita ou a esquerda. Segue em 2026 com a mesma carência. Apareceram outros e novos jogadores, mas que ainda não tem aquele impacto de imediato. A seleção da Argentina, ela pode manter aquela mesma seleção de 22 muito forte, tendo, obviamente, o envelhecimento, e aí a gente fala agora do Lionel Messi, não é mais o mesmo, talvez a sua frequência não seja mais a mesma, inclusive frequência em jogos, vai jogar menos partidos e menos tempo, e vai, obviamente, apostar de que, né, um gênio possa novamente conduzir essa seleção, mas ela também pode ser um fiasco. Ela pode ser um fiasco. Ela pode ser uma caricatura mal feita do que foi a seleção de 2022. Essa seleção da Argentina ela não nos dá certeza nenhuma e eu creio que o planejamento da Argentina para esses amistosos é só esse mesmo. Vamos pegar a Zâmbia, vamos pegar a Mauritânia, eu quero jogar contra a Guatemala. Ela não dá para saber. Não temos indicativos nenhum do que é a Argentina nessa Copa do Mundo. No grupo K, a gente tem Portugal, Uzbequistão, Colômbia e a República Democrática do Congo. Temos um estreante também em Copa do Mundo, que é a seleção de Uzbequistão. Godoy, a República Democrática do Congo não é um estreante? Denominado como República Democrática do Congo, sim. Mas eles haviam jogado, na época, em 74, no Zaire, tá bom? Inclusive, a seleção brasileira venceu o Zaire na Copa de 74 por 3-0. E um dos jogadores do Zaire é aquele jogador que sai correndo e evita que o Rivelino vá cobrar falta, ele estava na barreira. Essa imagem acabou viralizando muito na história das Copas, foi tão tosca, né, que acabou viralizando, era dessa seleção de Zaire. Então agora tem a representação aí, denominada como República Democrática do Congo, havia feito uma forte eliminatória da Copa Africana e foi para essa repescagem como, na minha opinião, como favorita. Tá? Então acabou dando ali o que nós imaginávamos. Portugal, grande favorito, uma grande seleção, né? Individualmente com grandes jogadores, tem ali uma renovação, meio de campo muito forte, é um dos principais meios de campo, se assim a gente pode dizer, de futebol europeu hoje é o meio de campo do PSG, que tem o Vitinha, que tem o João Neves, e por coincidência eles são portugueses e obviamente jogam pela seleção de Portugal. Na frente tem ali Cristiano Ronaldo, né, que vai em busca ali de seus recordes, vai para sua 6ª Copa do Mundo, assim como o Lionel Messi e o goleiro Ochoa, do México, e certamente Cristiano Ronaldo vai conseguir farmar alguns golzinhos aí nesse grupo, sobretudo contra o Uzbequistão e mais provavelmente contra a República Democrática do Congo. A segunda vaga me parece evidente ali, que é da seleção da Colômbia. Né? A seleção da Colômbia é uma forte candidata aí para conseguir essa segunda vaga nesse grupo K. Estando fora, Portugal ou Colômbia, seria uma enorme zebra e decepção a ausência dessas duas seleções para a próxima fase. O grupo L temos Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. E aqui temos velhos conhecidos, né? Como, por exemplo, haverá algumas repetições de jogos em Copas passadas. Inglaterra e Panamá caíram no mesmo grupo, se enfrentaram em 2018. Inglaterra e Croácia foi, né, confronto decisivo de Copa do Mundo, né, também na Copa de 2018. Então o que a gente tem aqui? A seleção da Inglaterra, né, uma seleção que hoje sabe os valores individuais que tem bons jogadores, né, o Phil Foden bem, fez um amistoso contra o Uruguai extremamente pegado e ele
precisou sair ali, aquilo não vai correr risco, né? O Tuchel não vai correr risco em amistoso. Mas assim, um time da Inglaterra que você sabe que tem qualidade individualmente, mas que precisa como país, né, como time, dar esse passo mais à frente, né? Chegar a uma decisão de Copa do Mundo, vencer novamente, algo que não acontece há 60 anos, né? Então, a Inglaterra tem essa pressão. E a Croácia, né, que fez o amistoso aí contra a seleção brasileira, é uma geração mais envelhecida, né, mantém ali o Modric, por exemplo, indo para a sua. Agora a gente acredita. Antes já falávamos que era a última Copa, né? Agora aí com a última Copa de Modric. E uma geração mais envelhecida, mas tem um sistema defensivo muito forte, tem as peças. Perisic continua sendo um jogador muito importante para a seleção da Croácia ali pelo lado esquerdo. Alguns jovens jogadores, né? O Vida, por exemplo, não está mais na seleção da Croácia. Então, jovens jogadores ali trabalhando no sistema defensivo, mas é uma Croácia que tem aquele padrão, né? A mesma ideia daquele jogo de 18, de 22, de 26. Foi praticamente uma receita daquilo que deu certo. A seleção de Gana, ninguém dá para saber o que é, pois Gana, ela flerta com o caos, né? É impressionante como Gana acaba indo para a Copa do Mundo com algum problema. Estamos falando de 70 dias para a Copa do Mundo, Gana não tem técnico. O treinador de Gana acabou de ser demitido, né, há cerca de 24 horas. Não tem treinador. Gana estava sofrendo demais, não fez uma boa eliminatória para a Copa do Mundo, sofrendo muitos gols, né? Até agora nos amistosos tomou de 5 para a Áustria. E essas críticas todas já vinham acontecendo desde outubro, mas a Federação de Gana foi arrastando, jogou a Copa Africana e agora que decidiu demitir o treinador. Então, assim, a gente está falando de 70 dias para a Copa do Mundo e Gana, ela se torna inapta para ser analisada, pois ela não tem técnico. Então, assim, fica extremamente complicado para a gente fazer qualquer tipo de análise falando da seleção de Gana, porque eu digo que ela flerta normalmente com o caos, pois é algo corriqueiro. Teve também em 2022 problemas com a federação, com a logística, grupo de jogadores, e agora novamente Gana vai para uma Copa do Mundo completamente desorganizada. E o grupo C, né, o grupo aí do Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, né, há de se imaginar que todos vençam o Haiti com uma certa facilidade, e aquele que vença o menor número de gols, talvez vai ficar atrás dependendo de saldo, sobretudo entre Escócia e Marrocos. Vamos lá. Seleção brasileira, evidentemente, ela é a favorita para esse grupo, se classificando em primeiro, sem nenhuma novidade. Ela reencontra novamente a Escócia, né, um confronto que aconteceu em 1998 e que historicamente acontece sempre. Quando a Escócia está na Copa do Mundo, ela pega o Brasil. É impressionante, a história diz isso, é um confronto que já repetiu várias e várias vezes. E a seleção de Marrocos. A seleção de Marrocos, ela entre as seleções africanas, é aquela que vive, né, o seu melhor momento. Porém, a gente tem uma consideração muito importante para ser feita. Saiu o treinador da seleção de Marrocos, né, aquele que havia carregado a seleção para a Copa de 2022, naquela campanha histórica, chegando à semifinal, não é mais treinador da seleção de Marrocos, inclusive tem algumas especulações de que ele poderia ser o treinador de Gana, mas isso não está confirmado ainda. Mas a federação ali de Marrocos, ela acabou promovendo o que era o então treinador de Marrocos sub-20. Né? E o time de Marrocos tem muitos jovens jogadores e tem uma grande quantidade de jogadores naturalizados. Uma grande quantidade de jogadores naturalizados. Entre os jogadores individualmente de destaque, eu acho que a gente tem que falar do Hakimi, né? Ali pelo lado direito, é o jogador mais importante ali, muito importante também para o seu clube, para o PSG, e a seleção de Marrocos é uma candidata, na minha opinião, para conseguir essa classificação. A outra, Escócia, do McTominay, é sistema defensivo, né? Aquela Escócia que tenta atacar pouco e com isso o McTominay acaba sofrendo até um pouquinho mais, pois é um time que trabalha mais em transição, e eu creio que daqui também pode sair dos terceiros. Né? Eu acho que também pode sair um dos terceiros. O pior cenário para Marrocos ou Escócia, eu não vou colocar a seleção brasileira nisso, é o seguinte, Marrocos ou Escócia perdem para o Brasil, perde o Brasil com uma vantagem de gols considerável, embora seja improvável, e para o Haiti eles não consigam vencer ou se vence pouco. Se acontecer isso, creio que aí a classificação vai ficar um pouquinho mais complicada. Vai apenas o Brasil e mais um. Para eles conseguirem essa classificação, quem conseguir empatar com o Brasil certamente vai se classificar, pois uma vitória contra o Haiti é o que mais provável. Bom,
Eu acho que a gente pode falar de todas as seleções, né? Acaba ficando extenso, pois são muitos grupos, são 48, e a gente consegue dar um passado e um resumo sobre todas elas. Claro que a gente vai trazer muito vídeo por aqui. Você que ficou até por aqui com a gente, muito obrigado aí pela sua força, pelo seu apoio. Deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo e se inscreva aí no nosso canal. Um grande e forte abraço. Valeu!